Pessoal, vamos falar de nacionalismo e patriotismo. São conceitos distintos, mas muitas pessoas os tomam como sinônimos e fazem discussões descontextualizadas, o que gera uma tremenda confusão. Nacionalismo é uma ideologia que faz com que as pessoas acreditem que fazem parte de um grupo, em razão de características raciais, em questão de características linguísticas, em razão de características culturais, né? Esse conceito é um conceito relativamente novo e surgiu com a ascensão da burguesia industrial. Para que a gente possa entender isso, a gente tem que fazer uma pequena análise histórica da contemporaneidade, para a gente compreender como que se encaixa e como que se deu a ascensão dessa ideologia chamada de nacionalismo. Antes das revoluções liberais, antes da Revolução Francesa, Revolução Inglesa, antes da independência americana, a forma de produção dos bens de consumo e a forma de organização dos estados era totalmente diferente do período posterior. Os estados, por exemplo, eles se dividiam com base, né, as divisões dos territórios se davam com base nas habilidades políticas dos monarcas. As monarquias, elas definiam seu espaço territorial em razão de casamentos, conchaves, ou então em razão de lutas militares, né? O exército que tinha maior força acabava anexando um espaço territorial que seria de um outro estado, né? E então, na hora de fazer a divisão política dos países, não se levava em consideração, né, elementos culturais, elementos étnicos e elementos linguísticos, não. O que era levado em conta era o poder militar e a habilidade política dos monarcas. Inclusive, quando a gente estuda um pouco de história, a gente vê que os filhos dos monarcas, eles se casavam entre si, monarcas de um país com monarcas de outros países, a fim de criar esses conchaves, essas alianças políticas para expandir ou garantir proteção a determinado reino, a determinado império. Com a queda da monarquia absolutista, com a ascensão da burguesia, a organização política alterou-se totalmente. Por quê? Porque a partir daí, a burguesia teve que construir uma ideologia que lhe fosse favorável. Porque a burguesia tinha um projeto de dominação política. E essa dominação política, ela precisava de uma sustentação ideológica. Por quê? Porque antes, né, das revoluções liberais, o sujeito, a maioria das pessoas, vivia no campo. Era ligada à terra. Então a identificação do sujeito era com a terra. As pessoas não se identificavam como um único povo de um país. Mas o sujeito que estava lá na terra, ele se identificava com aquele espaço territorial onde ele trabalhava, onde ele tirava o seu sustento. Com as revoluções liberais, houve também o que nós chamamos de criação da indústria, ou a industrialização da economia, né? A produção dos bens de consumo passou a se dar de forma industrial. Então houve a necessidade de migração das pessoas do campo para a cidade. E essa migração, ela gerou uma transformação, né, do espaço físico em que a pessoa vivia. Porque o sujeito que era ligado à terra, que se identificava com a terra, ele passou a viver longe da terra e a criar sua família longe da terra e criar seus filhos longe da terra. Então era necessário a criação de uma nova ideologia de pertencimento para aquelas pessoas que estavam na cidade. Então desenvolveu-se a ideia de nação, que é o quê? Nação é a ideia de povo, um povo ligado por elementos culturais, um povo ligado por elementos raciais. E esse povo, ele teria importância superior ao indivíduo de forma isolada. Isso significava que o indivíduo, ele passou a se achar, né, pertencente a uma coisa que fosse muito maior. Ele acabou acreditando que os objetivos dessa coisa maior, dessa nação, seriam idênticos aos seus objetivos. Porque
as pessoas passaram a acreditar que só poderiam ser realizadas como cidadãos se pertencessem a uma nação, se pertencessem a um grupo. Então, daí passou a se desenvolver a ideia de cidadania e de nacionalidade. Cidadania porque o sujeito passou a ser pertencente de um grupo, a participar das decisões daquele grupo. E nacionalidade, a ideia de que os elementos culturais, linguísticos e raciais faziam com que determinada pessoa, né, se identificasse a um número maior de pessoas. Né? Então, veja bem, a burguesia industrial soube muito bem aproveitar disso aí, porque assim ela pôde garantir uma unidade política de um povo e redesenhar as fronteiras dos países, porque os países, né, eles não teriam mais suas fronteiras desenhadas em razão de conchaves políticos e lutas militares travadas pela nobreza, não. Os países passaram a se desenhar a partir das pessoas que ali viviam, do relacionamento entre elas, em razão de etnia, em razão de língua, em razão de cultura. Eu vou dar um exemplo. Na região onde hoje é a Alemanha, até 1871 não existia um Estado alemão unificado. Existiam vários outros estados menores. O mais importante era a Prússia, mas existiam outros estados alemães menores. Então, eu tinha várias pessoas que falavam alemão, que partilharam da mesma cultura, da mesma religião, que falavam, né, a mesma língua, que tinham as mesmas características físicas, que tinham os mesmos descendentes antepassados, mas viviam em estados distintos. Então, von Bismarck falou que essa separação política desses estados distintos não se justificava frente ao nacionalismo. Por quê? Porque se era um único povo, não tinha sentido haver mais de um estado. Deveria, né, haver uma unificação e a construção de um novo estado. Por isso que nós tivemos ali o que muitas pessoas chamam de Segundo Reich, ou a nova reunificação da Alemanha em um único estado. Isso para a burguesia foi bom, porque a burguesia ela estaria no controle desse estado, porque o parlamento, os órgãos políticos que controlavam, que dirigiam o estado, saía de seus quadros. Ou era burguês ou eram pessoas financiadas pelos burgueses. E os burgueses tinham um projeto político, um projeto de poder, um projeto de expansão, de enriquecimento. Então, com um Estado forte, eu tinha uma burguesia forte. Inclusive, essa força aí, ela foi muito acentuada no período que a história chama de imperialismo, porque os países, os estados, as nações, elas tinham que se expandir, elas tinham que buscar riquezas, elas tinham que buscar matérias-primas, e elas utilizavam do poderio militar para isso, para conquistar novas terras, novas rotas, novas matérias-primas, novos mercados consumidores. Mas isso é tema para um próximo vídeo. O que temos que entender é que a formação do Estado naquele período se deu a partir desses elementos culturais, raciais, ideológicos. A gente consegue entender isso perfeitamente quando a gente analisa o nazismo. Porque Hitler, ele falava da supremacia do povo alemão. Mas Hitler não nasceu na Alemanha. Hitler nasceu na Áustria. Ele era austríaco. Então por que ele falava da superioridade? Porque por mais que ele tivesse nascido na Áustria, a Áustria era apenas uma porção, um território, né? Um território com uma autonomia política própria, mas que abrigava povos alemães. Porque na Áustria se falava alemão, né? Os austríacos tinham a mesma etnia, a mesma raça dos alemães e partilhavam da mesma cultura dos alemães. Por quê? O povo austríaco também era um povo germano, também era um povo alemão. Por isso que Hitler, quando ele ascendeu ao poder, um dos primeiros atos relevantes dele foi a anexação da Áustria. A Áustria foi anexada à Alemanha, porque entendia-se que ali havia uma só nação. Por mais que houvessem dois países, a nação era uma.
porque a divisão política do país não poderia limitar a identificação, né, do que as pessoas chamavam de nação. Hitler anexou a Áustria, Hitler anexou parte da Tchecoslováquia, com o argumento de que naquela parte da Tchecoslováquia viviam pessoas, né, alemães, viviam pessoas da etnia alemã, viviam pessoas que falavam a língua alemã. Então a gente consegue ver perfeitamente essa ideia de nacionalismo quando a gente percebe, né, o nazismo. Com o surgimento, com a ascensão da burguesia industrial, também houve outros movimentos, né, que identificavam ali uma luta de classes. Por exemplo, a teoria marxista me falava que existia uma classe dominante e uma classe dominada. A classe dominante, a burguesia. A classe dominada, os proletariados, que eram a maioria. Marx falava da existência de uma luta de classes, que haviam interesses antagônicos. O nacionalismo rejeitava essa ideia de luta de classes, porque o nacionalismo, ele falava que existia uma unidade política no âmbito da nação. Independentemente se há burgueses ou proletários em uma nação, todos deveriam ter um único objetivo, que é a exaltação da nação, o crescimento da nação, o enriquecimento e a expansão da nação. Porque eles acreditavam, né, que os interesses, eles não eram antagônicos, né, mas todos partilharam do mesmo espírito. Então o nacionalismo soube rejeitar a ideia de luta de classes. Por isso que foi tão bem aceita pela burguesia industrial essa ideologia. Outra coisa que é muito importante a gente saber também acerca do nacionalismo é que os países, né, eles se fortaleceram na medida que as pessoas se identificavam, né, com aquele ideal, com aquele Estado, e sentiam-se partes, né, sentiam participantes. Por quê? Porque até então, antes da existência, né, antes das revoluções liberais, as pessoas se identificavam com a terra e com a igreja. A igreja exercia uma influência muito grande sobre as pessoas. Mas a partir do momento que o sujeito ele passa a se identificar muito mais com o povo, que tem as mesmas características culturais, que tem as mesmas características físicas, né, a igreja acaba perdendo o poderio e a influência sobre aquele povo, porque aquele povo começa a ter uma certa autonomia política, tá? Patriotismo é a mesma coisa? Não, porque o patriotismo é um conceito mais curto, é um conceito mais breve, porque patriotismo significa exaltação aos valores de uma nação, exaltação à bandeira, ao hino, às armas de determinado país. Isso é patriotismo. O sujeito que cultua a bandeira do país, o sujeito que cultua o hino do país, né, ele é patriota, ele exalta os símbolos do país. O nacionalismo é um conceito muito mais amplo, que está muito mais ligado à ideologia, né, da burguesia industrial na construção do Estado contemporâneo que a gente tem hoje. Espero que todos tenham entendido e até o nosso próximo vídeo.